Olá pessoal, estamos aqui para mais um Slowcast. O meu nome é Lucas. O meu nome é Matheus. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que, Matheus? Hoje falaremos sobre as polêmicas manchas de óleo encontradas em todo o litoral nordestino. Boa, e só para deixar registrado aqui, queria agradecer o pessoal que está ouvindo o nosso podcast, está elogiando bastante, ficamos muito felizes com isso. E pedir para vocês aí que estão ouvindo, divulguem bastante o podcast. Nós vamos criar as várias redes sociais para que vocês consigam seguir a gente também em outras mídias. E acho que tá bom por hoje, né? Então vamos lá, Matheus, o que você trouxe para a gente hoje? Para entender esse contexto, a gente precisa entender o que é um óleo. Então, por definição, um óleo é uma molécula muito grande, uma molécula apolar. Então, justamente porque ela é apolar, isso nos ajudou a caracterizar ela no meio ambiente. E além de ser apolar, ela tem uma... apolar mesmo? Eu não lembro. Apolar, segundo a definição química, é quando não existe cargas em excesso na molécula, seja positivo ou negativo. Já a água existe. Então, como essa molécula ela tem uma característica físico-química diferente da molécula de água, elas não se misturam. Além disso, a densidade de óleos em geral é menor do que a densidade da água. Então, graças à boa ciência, o óleo vai boiar na água quando se derramar. Por isso que não dissolve esse negócio, fica boiando, chega na praia. Então, é justamente por isso que, em casos de derramamentos, a gente consegue identificar fácil, porque eles ficam na parte de cima, na superfície da água. Imagina se todos eles afundassem. A gente nunca ia encontrar. Entendeu? Sim. Então, isso é muito interessante saber essas diferenças para a gente meio que se situar um pouco mais. O que foi encontrado não foi um derramamento, a gente não sabe se foi um derramamento, se foi um vazamento, se foi intencional, um naufrágio. Foi o óleo de petróleo. Então, por exemplo, o óleo de petróleo tem N utilidades. Por exemplo, todas as máquinas que existem, motores, todos os compostos de plástico hoje em dia, tudo isso veio de um conjunto, uma categoria de moléculas em comum, que é a categoria das moléculas do petróleo. A Petrobras fez as análises depois que surgiu essas manchas de óleo na costa. Eles foram lá, fizeram o trabalho em campo e fizeram as análises e viram que essa mancha, esse óleo, essa molécula, porque cada molécula tem, vamos falar assim, um RG, e que essa molécula não era o tipo de molécula trabalhada por eles, ou seja, eles não extraem esse tipo de molécula, mas a Petrobras não significa que não existe no Brasil, né? Porque pode ser empresas privadas também, né, Lucas? Tem empresa estrangeira que atua aqui na costa, né? Já passaram por leilões públicos aí, estão trabalhando aqui há um bom tempo. É o que mais está acontecendo. Todos os dias está tendo leilão, então a Petrobras fez a análise e descobriu que esse não é um óleo, que é o tipo de óleo que eles trabalham, entendeu? Que eles não extraem na natureza. Tem uma outra coisa também, como você falou do RG, né? Que ficou minha dúvida, como assim? Como é que tem um RG, petróleo? Isso que eu não entendi. É que toda molécula, vamos falar assim, o petróleo ele é um conjunto de várias moléculas grandes. Então, o que a gente diz de octanagem dos compostos é quantas moléculas diferentes existem dentro desse petróleo. Então, cada molécula tem as suas próprias características físico-químicas. Existem maneiras, existem métodos para você adquirir, para você entender qual é qual. Então, você consegue já identificar, não, essa é a molécula X, essa é a Y, essa é a Z. Análise química, laboratorial. É a própria análise química mesmo, porque hoje em dia já existe. Você tira uma foto... Achei que pela cor, sabe, esse tipo de coisa. Assim, você consegue identificar um método mais qualitativo por densidade, essas coisas, você... Entendi. Ter paciência suficiente, mas não é o caso de você pegar uma mancha que está na superfície da água, né? E é crucial você remediar isso de uma maneira mais rápida, porque tem impactos que a gente vai falar mais para frente. E a importância, talvez, da onde é essa molécula em termos de qual empresa, talvez, atua nesse sentido, é porque ela consegue, talvez, rastrear de onde veio. Porque a grande pergunta que ficou, pelo que nós acompanhamos hoje a semana é, mas caramba, o que é que aconteceu? Por que tem essa grande mancha de petróleo? Quem derramou esse petróleo? Foi algo criminoso? Foi algo acidental? Alguém que estava lavando o casco de um navio e de repente começou a vazar? O que é? É um navio que já estava naufragado há um bom tempo e de repente começou a se decompor e começou a vazar petróleo? O que é? Né? Exatamente, porque não acontece todo dia, e quando acontece tem um impacto significativo no meio ambiente, então precisa... Em 2011, por exemplo, foi quando teve um grande vazamento, e, enfim, foi noticiado toda a mídia nacional, que foi um vazamento que aconteceu lá na Bacia de Campos, que fica mais ou menos a uns 120 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, e a Chevron, que é uma grande empresa petrolífera estadunidense, ela estava fazendo lá dentro uma perfuração e ela fez muita pressão na hora de tentar extrair o petróleo, e aí aconteceu um vazamento, e vazou muito petróleo, né? Então, assim, além de tudo isso, tem a possibilidade de ter sido
a própria perfuração e a tentativa de retirar o petróleo. Mas naquele caso, por exemplo, discutiu-se muito na época, tiraram um pouco a hipótese de que isso seja uma repetição do que aconteceu no passado, porque isso tinha um local onde era possível ver aquele acontecimento. Tinha lá, por exemplo, a plataforma, todo mundo noticiou isso, então foram repórteres lá dar uma olhada. Nesse caso agora, não tem isso, né? É simplesmente, por enquanto, é só óleo. E esse óleo não tem uma origem que já conseguimos identificar. Ele começou a aparecer no litoral da Paraíba em 30 de agosto. 40 dias depois ele começou a se espalhar, né? Que agora começamos a ver de fato isso. 40 dias ele começou a se espalhar por todo o litoral. Então ele atingiu todos os 9 estados do litoral do Nordeste. E aí começou, enfim, a causar vários impactos ambientais, ecológicos. Muitos biólogos começaram a denunciar o que estava acontecendo na costa. Você chegou a ver, os vídeos foram bem tristes mesmo. Nossa, eu não conseguia nem ver o final. São aqueles vídeos que parece que nós vimos há muito. Lembra? Era uma coisa que marcou muito o passado. Aqueles vídeos daqueles pássaros, né? Que estavam na costa, aqueles animais, enfim, os biólogos retirando o petróleo, tentando lavar de alguma forma. Então, é uma coisa muito chocante. Você não lembra aquela vez que a gente foi pro Projeto Tamar, em Salvador, que a gente viu aquelas tartarugas e tudo mais? Então, morreram 9 daquelas. Então, inclusive, até mesmo esses projetos acabaram tendo que passar por esse momento agora de paralisação, né? Porque eles fazem toda a reprodução e eles retornam essas tartarugas ao mar. Então, a costa, como está toda contaminada com esse petróleo, então tiveram que parar tudo. Tem um conjunto de impactos econômicos também nisso. Não tem como você soltar as tartarugas de volta, porque com certeza elas vão morrer, né? Pois é. Aonde começou isso que é o grande problema, né? Porque o próprio presidente disse que ele tem algumas hipóteses de quem esteja por trás disso. Obviamente que ele está querendo dizer a Venezuela. Teve alguns pesquisadores que acabaram associando as características químicas desse petróleo ao petróleo venezuelano, então comparando esses padrões. E aí muita gente na internet começou a tentar explicar o porquê foi a Venezuela, o porquê não foi a Venezuela, né? Eu cheguei até a ver um mapa, não sei se você viu. Não vi. Mas é um mapa, aqueles mapas feitos no Paint, sabe? Então você pega o mapa do Brasil e você liga lá a Venezuela, faz um contorno todo na costa brasileira e liga até o litoral do Nordeste, perguntando assim, mas como pode ter sido petróleo venezuelano, né? Tentando justificar que não foi. E aí os outros dizendo, não, mas na verdade a Venezuela sofreu sanções econômicas, então é uma embarcação que acabou ficando parada porque não pôde atracar no porto de destino, teve que retornar, e aí, sabe? Então começou a ter um monte de teorias tentando explicar tudo isso. Não, a imaginação é infinita aí, né? Aí claro. Começam. E para saber de fato de onde veio esse petróleo, né, é preciso, primeiramente, como você comentou, já analisar a densidade, resgatar, né, no imaginário da população, e até mesmo se tiver algum registro mesmo, de quando foi avistado uma embarcação, ou quando o próprio petróleo foi avistado, a fazer análise de correntes marítimas, a direção delas, né? Eu acredito que há meio que um registro de mapa de quais foram os percursos dos navios na costa. Existe Sim, tem imagens de satélites disponíveis. Até mesmo a direção, a intensidade dos ventos contribui também para se interpretar. As rotas das embarcações, a mídia divulgou bastante, né, que foram mais de 140 navios que fizeram esse trajeto ao longo dos últimos dias e que então nós temos 140 suspeitos. Isso considerando que foram de fato esses navios que passaram por lá e não algum outro tipo de coisa. E os 140 são identificáveis, será? São 140 navios que respondem a empresas, não sei dizer se são empresas que têm mais do que um navio, mas são 140 navios, então são 140 fretes que são possíveis de saber para onde foi, de onde veio, qual a quantidade de petróleo. Então, a quantidade de petróleo que foi encontrada ela é muito grande, e é justamente essa grande quantidade que fez aparecer, por exemplo, são uma estimativa de 130 toneladas, né, de óleo. Sim. Então, eles já removeram 46 até ontem. E aí esse petróleo aí, ele só pode ter sido uma embarcação de um determinado tipo de tamanho. Então, sabe-se, por exemplo, que desses 140, alguns não teriam porte suficiente para se considerar como um possível navio que teve esse problema. Então, analisando o sentido, por exemplo, de deslocamento dessa mancha, ela foi no sentido do sudeste para noroeste. Então, ela foi meio que subindo a costa do Nordeste e se espalhando pelos estados. Então, existe um conjunto de evidências, é como se fosse mesmo um crime, sabe? E aí você vai tentando investigar, e essas investigações que estão sendo feitas pela Marinha Brasileira, com muita gente,
inclusive com o apoio da Petrobras, com o apoio do presidente da República, ela vai tentando retomar passo a passo, sabe? É como se você pegasse todo um conjunto de elementos e fosse colocando a seta do tempo para trás, né? Que não deixa de ser um crime, né? Só que é ambiental. E a questão e depois, né? E depois que se identificar realmente, isso se torna passível de uma sanção, isso pode ser de fato judicialmente encaminhado para um processo. Então, lendo sobre as notícias, nós tivemos acesso, por exemplo, a algumas informações como, supondo que ele tenha acontecido, até 200 milhas náuticas, uma milha náutica tem em torno de 1,8 quilômetros. Então, 400 quilômetros, mais ou menos. Arredondando para isso, 360 talvez. Então, colocando, se isso tiver acontecido até esses 360 quilômetros da costa brasileira, então isso seria jurisdição brasileira. Então, se tiver alguma empresa que é de algum outro país e for configurado como um crime mesmo, então isso é passível realmente de um processo judicial e consequências diplomáticas, enfim, né? Pensando os problemas relacionados a isso, para a costa desses países, nós temos, por exemplo, atividade de pescadores que ficam na costa, eles usam diariamente o mar e essas águas para a sua sobrevivência, para o mercado local, né? O turismo, por exemplo, as praias brasileiras são conhecidas como uma das mais belas do mundo, então muita gente vem para cá buscando justamente o conforto e a água da praia. Os hotéis que acabam perdendo os seus clientes em função desse acontecimento. Por exemplo, o próprio gasto dos estados, já imaginou? Os estados estão gastando dinheiro pra caramba para poder fazer a limpeza disso. Eu vi umas imagens das manchas em Jericoacoara, cara. Nossa, terrível. Porque Jericoacoara é considerada uma das praias mais bonitas, junto com Fernando de Noronha aqui do Brasil, né? Então é um destino muito frequente dos turistas, principalmente dos europeus. Já estamos nesse problema de preservação ambiental com a Europa, imagina agora, né? Tem também alguns arquipélagos, por exemplo, tem um arquipélago baiano chamado Abrolhos, que é um arquipélago muito bonito, sabe? É um santuário ecológico mesmo. Até um parque ambiental protegido por lei, né? E teve até um leilão de alguns postos de petróleo nessa região que não teve nenhum interesse estrangeiro, justamente porque é uma região protegida por lei, não havia nenhuma garantia de que se fosse aprovado no leilão, realmente essas empresas estrangeiras poderiam atuar lá, justamente porque é uma região muito sensível de se desequilibrar. Então tem regiões de manguezais, tem restingas, então é um problemão isso. E o mais engraçado é que, lendo sobre isso, né, nós estamos vendo agora recentemente os leilões batendo recordes de vendas do governo federal. Então, agora nós estamos autorizando a chegada ainda mais dessas empresas. Então, nós estamos abrindo de verdade o nosso litoral. Muita gente comemorando por fora. Pois é, então, ao mesmo tempo que a compensação financeira é gigantesca... Não tão considerável, né, porque, por exemplo, eu vi que o último leilão arrecadou 10 bilhões de reais, que é coisa de receitas de 3 meses desses campos ser explorados, entendeu? Sim, você deixa os riscos nas mãos dessas empresas. E aí elas podem simplesmente ter um grande sucesso, ou elas podem simplesmente não conseguir fazer extração. Mas a questão é, estamos abrindo o nosso litoral ainda mais para essas grandes corporações, né? O que eu quero dizer é o seguinte: episódios como esse podem se tornar cada vez mais comuns. Esperamos que não, obviamente. Mas sabemos que um histórico recente, há menos de 10 anos, nós tivemos esse episódio da Chevron. Então, a Chevron até compensou o Brasil depois com 300 milhões. Simbólico. Só que em 2013 ela voltou de novo a atuar. Então, perceba que é um risco que nós estamos correndo, né? Não é uma coisa, não é uma brincadeira. E esses episódios eles vão nos alertando cada vez mais para o real risco disso. Uma empresa que paga 300 milhões de multa é meio que simbólico para uma empresa, porque eu estava pesquisando esses dias, inclusive, coincidentemente, que eu acho que a Chevron ela arrecadava coisa de 70 bilhões de dólares por ano de lucro, entendeu? E se você pagar 300 milhões de reais por uma multa, por um crime ambiental desse, é até engraçado, eu acho. E até agora não saber de onde veio justamente esse óleo, vem fazendo com que os especialistas trabalhem com a hipótese de que foi realmente algo criminoso. Porque se tivesse sido apenas um acidente, um vazamento, a empresa responsável, ela teria, para evitar justamente os danos e os processos, ela já teria se manifestado e estaria junto do Brasil para ajudar a evitar os danos maiores. As investigações, elas estão trabalhando com a hipótese de ter sido um ato criminoso, justamente por isso, pelo fato de que até agora ninguém se manifestou e nós estamos ainda olhando isso de uma forma bastante ainda inicial, né?
Então você quer dizer que pode ser que uma empresa ou alguma outra embarcação tenha passado aqui e simplesmente descartado e ido embora. É uma das possibilidades que essas investigações vêm trazendo. Por isso que é um cuidado muito grande, e talvez o Brasil deva ter esse cuidado, né? Agora é vítima, tudo bem. O Brasil hoje é vítima dessa questão, pelo jeito que está se encaminhando as investigações. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande para já não apontar, né? Para não dizer, por exemplo, que foi tal país ou outro país. Por exemplo, o caso da Venezuela. Sim, a Venezuela é um país que tem o petróleo como um grande recurso, é um grande exportador desse petróleo. O petróleo passa pela costa brasileira em alguns momentos. Inclusive tem o mesmo óleo cru que foi encontrado. Pois é, só que ao mesmo tempo também nós não podemos dizer isso, porque isso tem consequências, né? Então é uma questão delicada. Pode ser que realmente uma embarcação venezuelana ou de outra nacionalidade estivesse passando por aqui e aconteceu alguma coisa, ou até mesmo um navio que já foi naufragado há muito tempo e está vazando. Então não dá para saber. Eu acho que isso reflete muito também nessa política ineficaz que a gente tem de monitoramento das nossas reservas ambientais, sabe? Eu acho que, como eu estava lendo esses dias, Das nossas águas, né? poucos navios fazem a ronda na nossa costa para ver o que está acontecendo, quem que está passando, sabe? A gente não se preocupa com isso. Eu duvido muito que isso aconteceria nos Estados Unidos como aconteceu aqui no Brasil e até agora não fosse encontrado um possível nome para passar para a população, sabe? Sim, isso foi discutido durante essa semana sobre até que ponto o Brasil é capaz realmente de conseguir exercer a sua soberania ao mar em toda a sua costa. Porque a costa brasileira é uma das maiores do mundo. O Brasil é um dos países que tem mais fronteira ao mar, e isso faz do Brasil um país muito vulnerável nesse sentido, porque nós tivemos no século XIX a garantia das nossas fronteiras internas, mas ao mesmo tempo nós temos agora, a própria Marinha vem fazendo uma campanha grande desde do momento onde nós estamos pleiteando o aumento da nossa zona econômica exclusiva para além dessas 200 milhas, até as 350 milhas, e a Marinha vem fazendo propaganda da chamada Amazônia Azul. Então eles dizem o seguinte, nós temos quase uma Amazônia inteira ao mar. Então, enquanto nós temos que proteger a nossa Amazônia floresta, ou seja, o nosso território ao norte, nós também temos que proteger o nosso litoral, que é tão importante quanto, dada a riqueza biológica e o patrimônio econômico que nós temos ainda a ser descoberto lá embaixo. E nós não podemos, por exemplo, correr o risco de, pensa, um episódio desse evidencia um monte de coisa. O Brasil está completamente despreparado para reconhecer um atentado, por exemplo, né? Olha, cara, eu acho que assim, o que nos resta como cidadãos e cidadãs agora é esperar para ver se desenrolar da investigação. Agora, como órgão do executivo, como as Forças Armadas e a Petrobras, existem maneiras de remediar isso, de você evitar danos maiores no ambiente, né? Principalmente retirando, assim, existem N técnicas para você tirar óleo de superfícies de água. Muitas delas são caras, então a Petrobras e o IBAMA estão fazendo, e o ICMBio, né? Eles estão fazendo uma técnica bem manual mesmo, de você passar um filtro, assim, manualmente, arrancando as manchas. Inclusive, não é fácil, então precisa de muitas pessoas para fazer isso. Esperar, sabe? Porque alguém vai aparecer no nosso radar, sabe? Claro. E aí depois, por enquanto, a questão é, vamos resolver o problema imediato, né? Que é o vazamento, ou o que for que tenha acontecido. E vamos deixar justamente essas questões de processos civis, criminais, e até questões relacionadas à jurisprudência brasileira em termos das relações internacionais, para quando nós soubermos melhor sobre isso, né? Esperamos que o desenrolar disso aconteça logo, porque vai criando uma tensão, né? E os interessados, as pessoas que estão acompanhando esse caso, vão se perguntando, e aí o próprio governo vai sendo cobrado disso. Isso colocou de novo o Brasil no radar do mundo em termos ambientais, de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo também cabe dentro desse conjunto de questões ambientais que o Brasil vem passando. Então, eu acho que são cenas para os próximos episódios, né? Talvez eu falaria que aprender com os erros a gente poderia, mas eu não sei, porque teve outros casos ambientais recentes que aconteceram mais de uma vez e nada foi feito, né? Você lembra de Mariana, né? Mariana, Vale, sabe? Exatamente. Bom, vamos esperar um pouquinho então e acompanhando. Então, se você depois assistir esse podcast, se interessar e tiver alguma atualização disso, a gente está acompanhando também, mas mande um e-mail para nós. Nós deixamos o e-mail sempre em contato para vocês aí no Spotify. Vamos tentar expandir também esse podcast para outras plataformas, para que você também consiga, ao divulgar, não encontrar a seguinte resposta que eu encontrei ao longo desse tempo.
Tem no iTunes? Isso tem no Deezer? Coloquem no YouTube. Então, eu acho que a gente vai começar a pensar em maneira de diversificar isso, beleza? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Gostaríamos de estar falando de outros assuntos melhores, mas, assim, esse é tão importante quanto. Então, espero vocês no próximo podcast. Um abraço, galera, e se cuidem. Tchau, tchau.